bem-vindo. Está começando mais um podcast RTC e hoje vamos falar sobre controle leiteiro, mais que números, resultados. E para falar sobre isso, eu estou acompanhada pela Silvana Trindade, gerente de operações da CCGL, pelo Renan Fátio, especialista em nutrição e produção de forragens, pela Vanessa Schneider, que é coordenadora do programa de brucelose e tuberculose da cooperativa, pela Patrícia Simon, que é assistente técnica de campo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema no decorrer desse episódio, lembrando que você pode acompanhar também, depois vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo também no Spotify da RTC. E se você ainda não segue a Rede Técnica Cooperativa nas redes sociais, nos acompanha no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube, sempre com episódios atualizados sobre temas tanto da pecuária leiteira quanto da produção de grãos, enfim, da pesquisa, do suprimento. Então, sempre com temas atualizados para que você possa acompanhar através das nossas redes sociais. E para que a gente possa, então, introduzir esse tema, eu vou acionar a Vanessa, que vai nos contextualizar, nos explicar o que é o controle leiteiro, a importância e as iniciativas da CCGL. Bom dia, Jana. Bom dia a todos os colegas aqui. Eu estou à frente hoje do programa Controle Leiteiro, né? O controle leiteiro, ele faz parte do programa Mais Leite Saudável, né? E hoje nós estamos na quinta fase de andamento dele, onde nós estamos conseguindo, desde janeiro, colocar, então, os medidores nas propriedades leiteiras. É um programa que foi bastante assim, solicitado, porque nós já tínhamos essa demanda, né, dos produtores de fazer tanto a medição quanto o controle, que é o que nós vamos estar conversando aqui, entendendo a CCS, entendendo os animais que produzem mais, entendendo que informações nós podemos tirar e de que forma nós podemos melhorar a qualidade da nossa matéria-prima, né, que é o produto final. Então, dessa forma, desde janeiro, nós começamos a implementar em algumas propriedades e esse programa está em expansão. Então, nós temos desde outubro de 2024 o início dessa fase, implementação, né, compra desses medidores, até setembro de 2027, então, para nós entregarmos esses resultados. E os colegas aqui presentes, então, que estão aí conosco nessa jornada, que também estão desenvolvendo um trabalho, né, direcionado em relação ao controle leiteiro. E esse é um projeto que liga várias áreas, né? Então, eu da parte da nutrição sou beneficiado com esse projeto, com os produtores, né? Porque eu acabo utilizando essas informações de qualidade, composição do leite, volume, identificação dos animais, para melhores ajustes de dieta, campo e ter melhores resultados e melhorar a eficiência. E eu queria que a Patrícia abordasse um pouco como que tem sido essa chegada do projeto nos produtores a campo, como que tem sido esse desenvolvimento do trabalho a campo. Então, bom dia. Como a Vanessa comentou, sempre foi uma ferramenta muito solicitada por nós técnicos e hoje eu vejo como uma das principais ferramentas de gestão dentro da propriedade, né? Porque não só relacionado à parte de qualidade do leite, mas relacionado à parte de produção de sólidos, à parte nutricional e à parte de sanidade. Então, nós viemos difundindo de uma forma com muito sucesso entre os produtores e fazendo eles entenderem a importância dessa atividade, até porque exige também um comprometimento por parte dos produtores para que a gente consiga entregar os resultados esperados. Então, hoje nós estamos com várias propriedades já participando do projeto, com um trabalho mensal de coleta, com um comprometimento grande dos produtores, né? E a nossa abordagem, ela começa no ponto de que melhora muito a questão da produção dos animais e a eficiência econômica da propriedade. E com o passar dos meses, nós vamos construindo um banco de dados, informações de cada animal que nos auxiliam depois para a tomada de decisões, tanto na questão de tratamentos, na questão de descartes, a questão de culturas microbiológicas, isso voltado para a parte de qualidade do leite, né? E também a questão de produção individual, divisão dos lotes. E aí, todas essas informações, elas ficam disponíveis nas fazendas para serem utilizadas pelos produtores e pelos outros profissionais que atuam lá também, né? Esse é um ponto que
que a Patrícia comentou, essa parte da gestão da eficiência e essa difusão das informações, porque através da plataforma Smartcope, o assistente técnico de campo tem acesso a essa informação, o produtor tem acesso a essa informação. E eu que nunca fui na propriedade, posso chegar lá na propriedade e em poucos minutos ver todo o ano daquela propriedade, todo o histórico do que aconteceu. Isso me ajuda ao quê? Do ponto de vista de dieta, melhorar a eficiência dos animais, melhorar a produção, porque, por exemplo, se eu pegar uma propriedade com 20 de média, esses 20 de média pode ser 2 vacas com 20 de produção cada uma, ou uma vaca de 30 e uma vaca de 10. E as condutas para a parte da nutrição é totalmente diferente para um caso ou para outro. Então, para eu ser mais assertivo, ter uma melhor eficiência no trabalho da parte da nutrição, eu preciso do controle para entender melhor o que é aquele animal e qual a situação que ele se encontra, né? Então, essa parte que a Patrícia comentou de gestão e eficiência, eu acho que é a chave para isso aí, né? Fora todos os outros benefícios envolvendo sanidade e saúde dos animais. Que eu acho que é um ponto bem importante, Renan, até da gente comentar. A questão econômica, na verdade, reflete, né, através do controle, como é que a gente consegue direcionar isso. Nós medindo e sabendo que animais que têm CCS mais alta, né, a gente consegue direcionar os tratamentos. E a cultura é uma das ferramentas que a gente acaba utilizando nas propriedades, a cultura microbiológica. E também entendendo, a partir daí, que animais não precisam ser tratados. Então, diminuindo o uso de antibióticos e medicamentos, né? Diminuindo também resíduos, né? Ou a possibilidade de resíduos, tornando essas vacas mais produtivas, né? Então, a gente tem um resultado no sentido da sanidade, direcionando o tratamento para quem precisa ser tratado, né? E tendo um benefício econômico no final, porque o produtor acaba investindo menos e ele vai direcionar, então, esse valor que talvez ele utilizaria para tratar uma vaca com mastite subclínica para a nutrição, que essa vaca tem potencial, tem mérito genético para mostrar isso lá no resfriador, aumentar essa produção, né? Então, eu acho que esse é um viés que o controle leiteiro nos favorece, né? E os produtores estão entendendo essa vantagem. E eu acho que vai muito do encontro da forma como você entrega esses resultados para os produtores, né? Porque uma das coisas que nós ouvimos bastante no campo, mas o que eu vou fazer com esses números, né? Como eu vou gerir esses números? Então, hoje a gente utiliza da plataforma para uma devolutiva, todas as propriedades que participam do projeto, como uma forma de monitoramento. Então, a partir da inserção dos dados na plataforma, como o Renan comentou, o produtor tem acesso, os técnicos têm acesso, né? Nos auxilia muito, facilita muito essa gestão de dados, porque é algo muito prático. Então, a relação CCS-produção, a relação CCS-DEL, a relação com os sólidos, com a produção de sólidos, né? Então, é muito importante. Também, assim, bom dia a todos. E da nossa parte, assim, ouvindo, né, os benefícios, toda essa parte contextual aí que o pessoal colocou através, né, do objetivo do programa, né, de como está sendo entregue para o produtor. Do ponto de vista da indústria, ela também tem sido uma ferramenta estratégica, né, porque o controle leiteiro, além de todos esses benefícios que foi citado aqui, olhando, ela tem sido uma ferramenta importantíssima, né, no cunho tanto de rastreabilidade, nas questões de produção de leite, né, de aumento da produção e aumento de sólidos. Então, assim, contextualizando um pouquinho de cada área que está aqui envolvida, né, do campo, da nutrição, do programa em si, a parte que tange a indústria, a chegada dos benefícios da matéria-prima, é um benefício que está sendo significativamente importante para nós, né? Tanto no aumento da produção, né, do grupo dos produtores que estão na ferramenta, e quanto o benefício da qualidade do leite, né, da redução da CCS e do aumento dos sólidos. Porque é impressionante o avanço que foi, né, nesses meses iniciais do programa já no que tange ao recebimento da matéria-prima. Falando em matéria-prima, né, eu comentei que o controle leiteiro pode ajudar nesse pontapé inicial, um balanço nutricional, mas ele também tem a devolutiva, que ele é o quê? Ele é um raio-x, é uma prova real se a dieta está funcionando bem, porque ali eu tenho, por exemplo, através da plataforma Smartcope, com os dados que tem ali, eu consigo avaliar como é que está a relação gordura e proteína desse leite, a relação de proteína com nitrogênio ureico do leite,
todos esses indicadores que compõem, né, o leite, e aí é uma prova real se a minha nutrição, se a minha dieta está dando resultado no animal, porque a gente entrega alimento e a vaca entrega outro alimento que é o leite, né? E essa composição do leite tem que seguir certos padrões para a gente saber que esse animal está com saúde, está saudável, né? E como consequência, fornecer um produto de melhor qualidade para o consumidor final. E o interessante é que a gente vai construindo o interesse do produtor, né? Para comprometer ele em participar. Porque eu considero que essas ações elas não devem ser só técnicas. Se não tem o comprometimento das fazendas e dos profissionais que ali atuam, né? Os resultados eles não são tão satisfatórios. Então, a partir do momento que você consegue entregar resultados e não só números, né? O comprometimento dos produtores e o interesse deles mesmo após a curiosidade. Então, algo assim, eles se tornam curiosos em saber quais vão ser as próximas ações, quais vão ser os próximos passos, né? Então, isso que é muito importante para nós técnicos. E isso casa perfeitamente, Patrícia, para nós, que nós temos percebido, é uma ferramenta que transformou a qualidade da matéria-prima no recebimento. Transformou. Né? Então, porque é os ajustes específicos. Né? Muito ganho nas questões assim, de redução de perdas. Né? De perdas no processo como um todo. Perdas no recebimento por menor descarte da matéria-prima, inclusive no momento que o leite está sendo analisado para internalizar, quanto lá no produtor, né, esses ganhos que vocês vêm citando aí. E a gente vem desmistificando muitas situações também nas propriedades. Hoje é um projeto que ele é realizado em produtores de todas as faixas, né? Então é mito pensar que é só para produtor grande, enfim, só para quem tem mão de obra. Não, a gente treina os produtores, a gente qualifica os nossos produtores, participa das ordenhas justamente para mostrar a melhor forma de fazer o operacional, né? Então, essa é a parte também que acredito que seja importante a gente comentar, a ação operacional do projeto, do trabalho mensal, tanto da medição do leite quanto da coleta das amostras. Exige, sim, uma participação do técnico inicialmente nisso para treinar o produtor, né? Para mostrar como faz. E diante disso, né, o técnico estando presente nisso, a gente consegue identificar uma série de coisas que podem, manejos a serem melhorados na ordenha, principalmente, né? Então, o nosso compromisso hoje, e colocado isso para os produtores, né, é essa coleta mensal, né? Então, o produtor tem o comprometimento, que a Patrícia tanto comenta, de mensalmente enviar essas amostras para nós, e através daqui a gente envia para o laboratório. Então, ele começa a ver valor, né, nesse trabalho que muitas vezes é ele mesmo que executa, outras vezes o técnico auxilia, mas é um trabalho árduo, porque dependendo do número de animais, tu tem que fazer uma coleta, aquilo te toma um certo tempo, né, durante a ordenha. Mas eu acho muito importante essa questão que tu colocou, que quando o técnico consegue acompanhar e consegue observar algumas ações que podem ser melhoradas no manejo de ordenha, de higiene, de pré-dipping, de pós-dipping, às vezes coisas muito simples, né, manejos muito simples, que já vão dar um resultado final bom, né? E um impacto inclusive, esses resultados, voltando para a CCS, eles nos mostram a eficiência do nosso manejo de ordenha, né? Então, você tem argumentos para o produtor para mostrar o que precisa ser melhorado e otimizado. Sim, exatamente. Desse ponto de vista do valor, né? Eu tive uma situação numa propriedade que a gente estava dando fosse pensar assim, não tem muito sentido no primeiro momento pensar em controle leiteiro do ponto de vista da ação que a gente estava tomando lá, que era fazer um ranqueamento das vacas, né? Só que parece que não tem muito sentido, mas tem total sentido, porque uma das coisas como a gente vai avaliar o potencial de uma vaca é o que ela me entregou de lucro, né? E esse lucro vem do quê? De uma eficiência da vaca. E a produção de leite está totalmente relacionada com isso. Quando fomos fazer o plano genético para os animais, tinha algumas vacas que ficaram empatadas do ponto de vista genética, né? E a gente foi olhar performance. E para olhar performance eu olho reprodução, sanidade e produção de leite. E aí quando nós fomos avaliar a produção de leite e puxamos os históricos do último ano dos animais, o próprio produtor
pensou, opa, mas então se eu aumentar a frequência de controles leiteiros, eu teria uma informação muito mais verídica sobre aquilo ali, né? E por conta ele já começou a fazer mais controles leiteiros mensalmente, que era feito a cada 15 dias, a cada 30 dias passou a ser feito a cada 15 dias, por causa dessa percepção, por causa desse valor. E ele só vem quando a gente começa a utilizar as informações, né? Informação boa é informação utilizada, né? Exato. É porque se não existem dados, não existe gestão. Não tem como. Então é uma ferramenta importantíssima. Não se mede o que não gerencia, né? Exatamente. Então é nesse cunho aí. Agora, vocês comentaram que, independente do tamanho do porte da propriedade, né, o produtor pode fazer. Agora, pode ser que tenha algum produtor aí nos acompanhando que não faça o controle leiteiro e tenha interesse. Como que é esse meio de campo, né? Pode acionar o seu técnico. Como que faz? Ou esse programa ele já é voltado enfim, ele já tem alguns produtores específicos, ou ainda quem não aderiu pode aderir? Como funciona? Muito bom, Jana. A gente está em fase de expansão, né, então, do projeto. Então, nós iniciamos, como eu comentei antes, em janeiro. Então, sim, os produtores que têm interesse podem estar contatando o seu técnico, né, ou a sua cooperativa. E nós, até o final do ano, a gente vai estar distribuindo, né, o total dos medidores nas propriedades. E hoje não existe, assim, são propriedades pequenas, médias e grandes que fazem parte, né? Porque o intuito, o objetivo final disso tudo é melhorar a qualidade da matéria-prima, né? Então, o produtor pequeno que quer crescer, o médio que quer alcançar melhores números, o grande que quer manter a qualidade que ele já tem, né? A eficiência que ele já tem. Então, podem estar entrando em contato conosco através do técnico ou da cooperativa, que as portas estão abertas aí para a gente trabalhar nesse projeto que já tem nos beneficiado tanto a nível de indústria, né, e de resultados. Até através da plataforma Smart Coop, lançando lá os controles leiteiros, a própria plataforma vai fazendo um ranqueamento, quanto que determinada vaca contribui para a CCS no tanque, né? A Patrícia trabalha bastante com isso a campo, e eu imagino que às vezes é 1, 2 vacas no rebanho que tem um impacto enorme no tanque, né, Patrícia? E aí o produtor questiona, mas como esse número é gerado, né? Então, a partir do momento que você tem a produção individual de cada animal e a CCS individual de cada animal, a plataforma já nos entrega o impacto dessa vaca no tanque do CCS. Mas aí, Patrícia, vamos descartar a vaca? Não. Vamos analisar essa vaca como um todo. Como nós viemos construindo um banco de dados já desde o início do projeto, nós temos meses de trabalho já. Analisar cada animal é importantíssimo. O momento correto do tratamento, qual a ação que nós vamos ter para esse animal, porque nem tudo, e que isso fique claro, né? A gente também deixa isso muito transparente para os produtores, nem tudo diz respeito a descartar animal da propriedade. Exatamente. Não é esse o objetivo do projeto e não é esse o objetivo do nosso trabalho. Seria muito fácil se fosse dessa forma, né? Mas nós estamos mexendo com o bolso do produtor, tanto mais para a forma positiva, porque o que a gente quer é melhorar a produção, melhorar a eficiência, né? Então, a partir da análise desses dados de contribuição individual dos animais, a nossa tomada de decisão junto ao produtor, junto aos demais técnicos que atuam na propriedade, ela fica mais transparente, mais facilitada. Até porque com esse histórico, né, de vários controles leiteiros, com esse histórico do animal, e aí pensando depois o histórico da propriedade, dá para identificar de onde é que vem o gargalo. Porque se fosse que nem a Patrícia falou, vou só mandar essa vaca embora e resolver o problema de CCS. Mas essa vaca teve CCS por causa de algum gatilho na propriedade. Talvez seja de origem contagiosa ou ambiental. Talvez é a máquina de ordenha que está gerando essa CCS alta. Por quê? Porque está tendo algum problema durante o ordenho, ao próprio manejo que a Patrícia comentou. Então não adianta só eliminar o animal, tem que eliminar a causa raiz. O animal é uma consequência de uma causa raiz. Então, através do controle leiteiro, a cultura microbiológica que a Vanessa comentou, a gente vai identificando de que origem que é aquela bactéria ou de que origem que está vindo o problema, para atacar a causa raiz, para não ter novas vacas com problema, porque senão tu manda uma embora, amanhã vem outra, né? Então, a partir também desses dados, a questão da cultura microbiológica que tu comentou agora, Renan, a gente elenca os animais com maior contribuição. Dessa forma, nós viemos difundindo este trabalho, de encontrar qual que é a origem do nosso problema, né? Se nós identificamos a maior presença de agentes contagiosos,
Nós vamos para um trabalho de divisão de lotes, de linha de ordenha, né? E, posteriormente, a questão dos tratamentos. Se nós encontramos maiores agentes de cunho ambiental, é o nosso manejo que precisa melhorar, a ambiência dos animais, né? Então, a gente vai voltando o nosso trabalho para o que a gente vai identificando nas propriedades. E é importante falar também que uma propriedade é diferente da outra. E trabalhar CCS nas propriedades não é receita de bolo, né? Diferente de outros padrões de legislação que nós precisamos cumprir, por exemplo, contagem bacteriana, né? Onde o que a gente pratica em uma propriedade a gente consegue praticar em outra. A CCS é diferente. Ela exige uma análise criteriosa de cada propriedade com suas características. Então, exige muito mais de nós técnicos e dos produtores também, porque às vezes o que acontece em uma fazenda é diferente do que acontece em outra fazenda. Então, a história que a gente... O banco de dados que a gente tem de cada uma e a história que a gente tem de cada uma é diferente. E bem como tu comentou, é uma construção, né? Na verdade, é como se nós fôssemos montar um quebra-cabeça. Cada pecinha tem uma importância, né? E é um trabalho em conjunto, muitas vezes do técnico, nós, assistentes técnicos da propriedade, com algum outro técnico da cooperativa, com o próprio produtor, e vai somando, fazendo ele entender o porquê de realizar aqueles manejos, né? Para que no final a gente possa ter essa entrega que nós tanto priorizamos, né? E nós também não podemos ser imediatistas quando o assunto é melhorar CCS, porque é muito importante deixar claro para os produtores que é um trabalho a médio e longo prazo. Até o projeto tem duração de um período maior. Justamente Por isso, porque nós não melhoramos CCS sólidos de um mês para o outro. É um trabalho construído. São meses de trabalho. Né? Então, o mais importante é ter os dados, ter as informações para daí fazer a gestão. Até porque isso veio de encontro ao que tu e a Vanessa comentaram antes. A Vanessa comentou da cultura microbiológica, né? Então, a Patrícia foi lá e identificou uma vaca problema, né? Aí essa vaca tem CCS alto ao longo do tempo. Quando eu faço uma cultura microbiológica, eu identifico qual que é a bactéria que está causando essa mastite. Um exemplo. Identificando essa bactéria, hoje a gente já tem trabalho sabendo se vale a pena tratar durante a lactação ou não vale a pena tratar durante a lactação. Se não vale a pena tratar durante a lactação, talvez essa vaca está no início da lactação. Eu tenho que esperar toda a lactação dela acabar para daí poder fazer uma ação nesse animal. Então, como a Patrícia comentou, é a médio a longo prazo, porque cada caso é um caso, né? E assim como nem tudo diz respeito a sair descartando vaca, nem tudo diz respeito a sair tratando de qualquer vaca. Então, são decisões. Uso estratégico de antibiótico, né? Isso, uso estratégico até de porque antibiótico, a situação daquele animal naquele momento, no que diz respeito à produção, no que diz respeito ao impacto no tanque. E até porque, dependendo muito do agente que é identificado, nós temos diversas ações a serem tomadas. Alguns têm uma grande chance de autocura, né? Então, alguns realmente, naquele momento, tu não vai fazer nada. E tu já observa que no próximo controle leiteiro, ele já vem em níveis baixíssimos, ou seja, o animal teve a capacidade de, sozinho, conseguir combater aquele momento. De repente, ele estava com imunidade baixa e houve essa ação, né? E esse ponto da imunidade que tu comentou vem bem de encontro àquilo que tu comentou antes sobre vários profissionais trabalhando junto. Porque se eu na nutrição estou fazendo uma nutrição para aquela propriedade, que eu estou colocando os animais sobre alto risco, com desafio alto, pensando do ponto de vista de sanidade, estou tendo uma imunidade menor desses animais. Então a chance deles se autocurarem é muito menor. Então tem um impacto negativo lá na qualidade do leite. E aí vai ter que ter mais tratamentos com antibiótico, é um custo maior. Essa vaca vai entregar menos leite durante a vida dela. E é um risco maior para a indústria também, né? Eu acredito, assim, que também outra coisa que é importante nós comentarmos é que, independente do sistema de produção que nós estivermos trabalhando, hoje nós temos diversos sistemas nas propriedades, né? Confinamento, semi-extensivo, os confinamentos hoje estão crescendo, sistema pasto, e nós temos diversos desafios de acordo com o tipo de sistema também. E agora, quando a gente falou dessa questão da imunidade, isso reflete, por exemplo, o nosso inverno, os animais a pasto têm um desafio gigantesco com a questão do barro, com a questão da chuva, da umidade, né? Então, nós temos que ter um jogo de cintura para conseguir não sair tratando todo mundo e não sair descartando todo mundo também, né? Entender o momento. Exatamente.
O clima influencia também. Então, são diversos aspectos que fazem o quebra-cabeça se encaixar. E aí também vem ao encontro do produtor entender que não é só no sistema dele que pode ser que tenha algum problema, não. Os desafios estão em todos os sistemas, Exato. independente do tipo. Todo mundo vai ter algum desafio. E todas as propriedades têm algum desafio de CCS, por menor que ele seja, às vezes, né? Menor ou maior, enfim, todos têm esse desafio. E escutando vocês abordar aí o assunto, né, do todo o conceito do programa em si, é interessante porque assim, se refere a tudo a monitoramento sistematizado, né? Sistematizado e contínuo, tanto para medir volume quanto para monitoramento da qualidade do leite, né? E isso aí é extremamente relevante para todos nós do sistema, né? Como a Vanessa comentou, o programa ele necessita, né, que haja essa continuidade. Então, o produtor que entra, ele assume junto conosco a responsabilidade de estar junto, né, de mensalmente fazer as medidas, né, e o trabalho junto, né, para o monitoramento da composição do leite. E a gente sabe que o leite, a composição em si, ele se modifica muito, né, pelo sistema, pela época do ano, enfim. E para nós que trabalhamos os 365 dias e, né, diversas as estações aí, as mudanças rápidas, é muito relevante nas questões assim, da tomada de decisões rápidas, né? Porque o trabalho que vocês todos constroem no campo, ele chega na indústria e a indústria entrega, né, isso de uma forma para o consumidor. Então, toda essa padronização de processos que está havendo por trás, né, na origem do leite, é extremamente relevante para uma padronização para nós, né? Porque tu tem maior garantia, né? Os produtores que estão dentro do programa já vêm se mostrando muito diferentes em composição e, né, como disse a Patrícia, porque as tomadas de decisões ocorrem, né? Seja que tu vai segurar um pouco aquela ação ou se tu vai tomar, o Renan nas questões nutricionais, enfim, aí. Então, a ação vai ser tomada, né? Então, e com todo esse controle que está havendo de medidas, a ferramenta da Smart Copy junto conosco, monitorando, né? E nós tendo essa visibilidade de como que está se comportando e como vai ser a tomada de decisão ali na frente, tem sido uma garantia para nós também de como a gente trabalha com isso, né? Dessa oscilação não ser tão bruscas em alguns momentos, né? Porque o técnico tem a ferramenta que vai sinalizar que está reduzindo sólidos ou que a CCS vem aumentando e as ações vão ser tomadas de alguma forma mais rápida do que há um período atrás ali que não existia um monitoramento contínuo. Era um monitoramento pelo tanque, né, da propriedade. Então, a gente enxergava muito mascarado, digamos assim, a composição do leite. E todos nós aqui somos entusiastas com a ferramenta porque fizemos um esforço em conjunto grande, envolvendo a CCGN, envolvendo as nossas direções, enfim, para acreditarem na ferramenta e acreditarem no programa junto conosco, né, de investir. É um investimento que estamos fazendo a médio e longo prazo, como vocês comentaram, mas que ele se mostra extremamente relevante. Os produtores que estão dentro já vêm se mostrando com diferenças significativas, de até 20%, né, a mais de leite, a redução até de 40% na CCS, enfim. Então, assim, é relevante. E nós que trabalhamos com um produto que depende... Aliás, todos os produtos dependem do fator rendimento, né? Mas nós, como o mercado de leite em pó, é extremamente relevante tudo isso, né? Impacta na qualidade do produto, na vida de prateleira dele. Novos mercados. Novos mercados. Né? Então, no final, a gente vai finalizar assim, com todos os benefícios que cada área vem entregando junto, né? Mas, para nós, assim, é extremamente relevante. E a minha mensagem, tipo, nessa fala aqui, é da questão do monitoramento sistematizado, né? Da ferramenta que ela existe para o técnico no dia a dia e para o produtor, com seus inúmeros alertas que já vem sendo construído, e alerta para o produtor e alerta para o técnico no sistema, né, de correção. Então, a importância, sim, extremamente relevante para todos nós e o benefício que isso aí vem entregando, né, quando a matéria-prima chega aqui dentro da indústria. E aí tem a questão também de
como esse projeto, como esse trabalho é gratificante para nós técnicos, a partir do momento que nós conseguimos entregar esses resultados e fazer o produtor entender a importância dessas ações. E não só com que ele fique no pensamento que isso é mais trabalho para ele. Exato. Né? Então, é bacana quando tu fechou o mês de julho agora, por exemplo. Os produtores já querem saber os resultados, não só do tanque. Eles querem saber os animais. Então, quando tu desperta neles, assim, aquela vontade de saber, eu quero saber como é que tá essa vaca. Tu já tá lá na ordenha, eles já querem saber como que tá essa vaca, né? Então, isso é muito gratificante. Eu acho que vale muito a pena a gente falar disso. Que para nós, técnicos, é mais uma das ferramentas que nós temos para utilizar no campo e uma ferramenta importantíssima, porque a partir delas nós trabalhamos diversos eixos do nosso leque, porque hoje a produção de leite ela não é um eixo, eles não podem ser individuais, eles precisam ser juntos, né? Então, se algum deles não está funcionando de alguma forma, não digo perfeitamente bem ou ajustada, né? As coisas já começam a desalinhar, né? Então... Tu e a Silvana comentaram 2 pontos em comum aí, que foi cuidado com a média da CCS do tanque, né? Da mesma forma que a média de produção da vaca pode ser, que nem eu comentei, 2 vacas de 20 ou uma vaca de 30 e uma de 10, a média do tanque da CCS pode ser a mesma coisa. Talvez o produtor que tem 20, 30 vacas, ele tem 1 ou 2 vacas que estão com milhões de CCS e está impactando todo o tanque. E, no geral, todas as vacas estão super bem. Mas ele acha que o rebanho em geral não está, né? Então, é algo que pode fazer o produtor tomar uma decisão errada, né? E você comentou ali que são vários pilares, né? Hoje, em cursos que a gente vai, ou simpósios sobre mastite, geralmente eles trazem 3 pilares que pioram ou melhoram a qualidade do leite do ponto de vista CCS, né? Que seria a máquina, manejo e ambiente, né? E a nutrição, né? Então, nutrição e ambiente, nós já falamos sobre os sistemas de diferentes produções, né? A nutrição certa, eficiente. E eu sei que você tem uma experiência com máquina e manejo de ordenha. Comenta um pouco o impacto que a máquina de ordenha tem na CCS. Foi muito importante tu comentar sobre isso, porque também é um trabalho que vem sendo difundido nas propriedades. E a primeira pergunta que eu faço para os produtores: qual é a máquina que mais trabalha na tua atividade? É o teu trator? Claro, é importante, importantíssimo. Mas com qual máquina? Qual máquina precisa estar redondinha aqui para te trabalhar todo dia nas tuas 2 ou 3 ordenhas, né? Então, mostrar, são detalhes. Aí nós entramos na questão pura da qualidade do leite, de observar os detalhes, né? Tu mostrar para o produtor que máquina de ordenha não é só vácuo e pulsação, né? Você mostrar que existem outros fatores. A questão da revisão, né? A questão do que ela está provocando no animal naquele momento. Então, quando nós fizemos as revisões dinâmicas durante as ordenhas, fazer o produtor perceber que é a vaca que fala para ele se a máquina está funcionando de uma forma correta ou não. E eu disse já em alguns produtores, pensa se fosse ao contrário, né? Então, se a máquina estivesse exercendo em você, o que está acontecendo aqui? Então, a CCS também, além da questão microbiológica que tu comentou, já tivemos muitas situações em que foram investigados vários fatores, continuávamos com o CCS altíssimo e partimos para o fator máquina. Hoje, a gente já inverte um pouco o nosso trabalho. A gente começa pela máquina e vai para os outros eixos, né? Porque a máquina, então, ela vem tendo a sua importância. Mostrar para o produtor de que forma ela está funcionando, né? O que a vaca está tentando mostrar para ele e tudo o que a máquina... Porque ela está em contato direto com o animal, 2 a 3 vezes por dia, todos os dias do ano. Então, sim, é importante e nós também estamos sendo treinados e capacitados para mostrar para o produtor a importância de ter esse equipamento, independente do tipo de ordenha de cada propriedade, seja ela Baudelpetras, feridor, canalizada, o sistema robotizado, todos têm suas características de funcionamento perfeito. E digo assim, que hoje o que mais precisa estar funcionando perfeitamente bem em uma fazenda é a máquina de ordenha. Eu tive um caso de um produtor que entrou no projeto, né? Começou lá no projeto e veio o primeiro resultado.
Aí a gente começou a identificar que tinham vários problemas pontuais, né? E sugeri para ele fazer uma revisão na máquina, antes de nós tomar qualquer decisão relacionada a alguma coisa assim. Porque ele nem lembrava quando tinha sido a última revisão. E aí vem todo o encontro que a Patrícia comentou. A máquina é uma das máquinas que todo dia trabalha, está diretamente ligada ao produto, né? Então ela é uma das máquinas mais importantes da propriedade. Ele fez a revisão, foi encontrado diversos gargalos de correções para fazer. Em 4 meses ele reduziu 50% a CCS dele sem fazer manejo nenhum a mais. Só ajustou a máquina, porque a máquina estava causando problema, né? Então, vê o impacto que a máquina tem. E aí a pergunta que fica, né? Quando foi feita a última revisão da sua máquina, né? Então, é algo que tem que ser pensado e tem que ser levado como prioridade. E revisão diz respeito, claro, à regulagem do vácuo, né? Que ela pode ser... ela não é constante, ela pode passar por oscilações, né? Por isso que ela precisa ser muito monitorada. A questão da pulsação, a questão da troca das teteiras que estão em contato direto com o animal, né? E precisam ser confortáveis, porque a gente fala muito em bem-estar animal e a ordenha é um dos momentos cruciais para a gente fornecer bem-estar animal, né? É o momento que você está extraindo o leite do animal, que é o teu produto, que você vai começar. Então, ela tem que estar relaxada. Ela tem que estar relaxada, ela tem que estar com um bem-estar. Então, é monitorar isso aí, mostrar para o produtor esses detalhes, se está ocorrendo alguma lesão, se esse equipamento se essa teteira, por exemplo, já passou do tempo dela, as próprias mangueiras, né? Eu tive uma situação numa propriedade que a gente tava com um problema seríssimo no vácuo, né? E o produtor não sabia o que caía a teteira, enchia. E eram as mangueiras do vácuo obstruídas por sujidade, né? Deu muito tempo de uso. Sem trocar. Então, não é só mangueira de leite, não é essa teteira, né? E a importância, né, nas questões de regulação, de máquina bem regulada e os ajustes feitos, né? Porque vocês podem complementar melhor aí, relacionado ao contato com o animal, que vai prejudicar na saúde dele, na entrega do produto que ele está, né, entregando ali. E se pensar nos sólidos, né, Renan, também uma máquina desregulada, digamos assim, olhando a gordura, um exemplo, os 3 fatores que impactam diretamente na composição ali relacionada à gordura, né? Óbvio, nutricional, né? Mas quebra de gordura se relaciona também com velocidade da ordenha, a velocidade do agitador, do resfriador, as questões de microbiologia, né? Porque se pensar é nutricional, microbiológico, né? Para quebra de gordura e agitação, né? Dimensionamento físico, também. Porque Isso, esses né? fatores que a Patrícia comentou de vácuo, essa questão da máquina. Então, digamos, o leite lá dentro da vaca tem a sua composição. Dali para frente, a gente tem que fazer o quê? Conservar essa composição. Exato. E a máquina e esses fatores microbiológicos podem diminuir essa composição. Então, se o vácuo não está bem regulado, pode ter quebra de gordura. Isso. Essa gordura vai quebrar e vai virar espuma. A proteína também pode acontecer isso, Exato. se tiver com um problema maior. Então, se o teu resfriador está com espuma, não é normal. Ele não poderia ter espuma. Então, muitas vezes o produtor, geralmente do sistema pasto, que inverno e verão tem uma oscilação positiva para a produção de leite, ele tem um sistema de ordenha dimensionado para volume, número de animais e fluxo de leite, pensando no verão. Exato. Entra no inverno, mais animais, mais produção, ele começa a ver gordura, espuma no tanque de leite. Não, mas isso é normal. Não, não é normal. É a máquina te mostrando que está quebrando os componentes do leite. Exato. Por causa de questões físicas da ordenha. Então, tem que estar pensando, tem que estar olhando para isso aí. Porque a gente precisa regular essa máquina para o momento de maior utilização, não para o de menor Exato. utilização. Eu até comentava com o Renan uns dias atrás que, um exemplo, nós, dentro da indústria, como recebemos a matéria-prima já integral, pronta, que não se altera nada após, né, o recebimento, e sim só agrega valor, digamos, na cadeia, né? O programa número 1 da indústria hoje de autocontrole é a manutenção, né? Porque ela é fundamental. Porque nós temos o objetivo e temos a missão de garantir essa qualidade, como nós recebemos, né? O que já é bom,
né? Tu só vai modificar tecnologicamente para ti a produção, né? Que tu vai transformar de um leite fluido para o pó, enfim, para o creme, para o achocolatado, leite condensado, enfim. Então, o programa número 1 para nós é a manutenção de máquinas e equipamentos, porque envolve a garantia, né? Recebemos com gordura tanto, né? Tem que estar bem regulada para não haver uma quebra da gordura, não haver uma quebra da proteína, enfim, que um fator está ligado ao outro, né? Então, assim, é fundamental, né? A questão de manutenção da qualidade, como você mesmo colocou. Falando a questão dos detalhes, né? Quando a gente está numa ordenha, quando a gente está fazendo uma revisão dinâmica de uma máquina, muitas vezes a gente ouve do produtor, não, mas é normal isso, é normal deslizar a teteira, é normal essa vaca tentar tirar a teteira, é normal a agitação dos animais. Não, não é. É alguma resposta que a gente vai precisar encontrar. Então, ela tá dando nem tudo é normal. Normal é a vaca entrar bem conduzida, não ter agitação durante esse momento, né? Que é o momento da extração do leite. Então, são esses detalhes, né? Olhar o animal e o que ele está tentando ter. Ela tem que sentir alívio, né? Isso. Porque, imagina, ela tá com a glândula mamária cheia de leite. Aquilo gera uma pressão e um peso para ela. Então, se ela ir para a ordenha, ela tem que sentir um alívio de descarregar essa pressão, tirar esse peso dela. Então, ela tem que estar o quê? Tem que estar ruminando, plena, né? Não inquieta, uma vaca calma, né? Esses são os sinais que a vaca mostra que ela está se sentindo bem naquele ambiente. Ela tem que querer vir para a sala de ordenha. Se o animal está refugando a sala de ordenha, ela já está mostrando, opa, eu não gosto de estar ali. Se ela não gosta de estar ali, ela não está se sentindo confortável. Então, temos que virar esse jogo. Isso aí, então, pessoal. Acho que é por aí. Fechando. Eu vou pedir para que vocês façam umas considerações finais. Acho que podemos elencar aí os principais benefícios. Se alguém pegou essa conversa mais do meio para o fim, então, para que a gente possa relembrar aí os principais benefícios do controle leiteiro e também reforçar que aqueles produtores que não fazem e têm interesse podem ainda aderir ao programa mesmo que já em andamento. Podem procurar o seu técnico, a sua cooperativa, podem procurar também direto, né, o suplemento para tirar suas dúvidas. E também, se quiserem apenas conhecer mais, né, se ficou alguma dúvida também podem entrar em contato. Então, fica aberto aí para as considerações finais. Bom, de repente eu vou só iniciar para fazer um fechamento. Eu acho bem importante colocar aqui, Jana, que esse nosso projeto, né, do controle leiteiro, ele também vai muito de encontro com um dos nossos programas, que é o programa Mais Sólidos, né, e onde a gente busca também beneficiar os produtores, né, em relação à produção de sólidos, que é algo que hoje também a gente está conseguindo modificar um pouco a consciência em relação a isso, né, tendo em vista o nosso produto final aqui, que é o leite em pó, né? Então, eles se conversam, né? E muitos produtores já estão entendendo, então, o porquê disso, né? E nós estamos aí todos com a nossa equipe forte aí para conseguir cada vez mais executar com maestria e ter esses resultados, né? Bem como foi comentado aqui, de benefício, de qualidade do nosso produto final e o produtor vendo o valor no que ele está executando na propriedade. Então, a gente fica à disposição, né, para qualquer dúvida e para produtores que ainda queiram, estamos aqui à disposição. E eu quero concluir dizendo que a melhor forma de nós difundirmos uma ação é mostrar o que vem dando certo, né? E nós temos muitos resultados, acredito que todos os técnicos que estão atuando nesse projeto, resultados satisfatórios, né? Como a Silvana comentou, tanto para a indústria quanto nas fazendas. Então, não existe nada mais claro do que ações técnicas que dão resultado. E essa é uma das formas que a gente está difundindo essa atividade. Então, a gente fica à disposição na nossa região, os outros técnicos também, os produtores que têm interesse tanto em informações quanto em participar das atividades. A gente está aí para isso, né? É o nosso trabalho, essas ações técnicas. E nos procurem a cooperativa, que a gente vai ter prazer em passar as informações desse trabalho. Os últimos trabalhos vêm mostrando que o Rio Grande do Sul, de modo geral, tem valores mais elevados de CCS em comparação a outros estados. Então, sim, hoje nós temos um desafio para romper dentro do estado, né? E como a Patrícia falou, a percepção do resultado ela é muito gritante.
Então, quem tem aderido do programa, quem tem feito um trabalho voltado para isso, olhando aqueles 3 pilares que nós comentamos, ambiente, nutrição, máquina e manejo, né? Tem tido esses resultados satisfatórios, tem entrado dentro do mundo ideal do que seria considerado vaca saudável, né? E o resultado disso é o quê? É mais eficiência, mais qualidade, né? E aí, se a gente tem mais qualidade, a gente tem melhores processos dentro da propriedade e a consequência disso é um consumidor muito mais contente e novos mercados, né? Exato. E da minha parte também, para fechar, novamente eu reforço assim que não é uma ferramenta isolada do campo, né? É uma estratégia que nos diferencia no cunho competitivo, né? Então, é uma estratégia de competitividade para nós, porque através de uma melhoria na qualidade do leite, seja nutricionalmente ou microbiológica, ela nos diferencia, nos colocando com um produto superior no mercado, né? Em termos de qualidade, clientes que reconhecem pelo produto, pela qualidade, pela entrega de, né, vida útil, enfim, uma série de fatores aí que nos diferenciam na prateleira, né? Então, todos esses benefícios que vocês colocaram ali no cunho, né, da produção, para a indústria não é diferente, né? Um fator muito importante que todos esses programas que a CCGL vem trabalhando, seja o sólido, seja o programa de certificação de brucelose e tuberculose, o controle leiteiro, os mais sólidos, são programas que vêm cada um se somando para um fator muito importante para nós na cadeia, que se chama rastreabilidade, né? Então, assim, todas essas questões individuais que nós estamos trabalhando para manejo de rebanho, né? Seja principalmente usando a plataforma, a ferramenta ali que hoje nós trabalhamos e entregamos para o produtor para melhorar a gestão dele, nos ajudam nesses fatores que o mercado exige, né? Principalmente relacionado à rastreabilidade, a questões de sustentabilidade na cadeia, né? Seja econômica, seja na questão social, de trazendo produtores para esses programas que vão lá no final das contas entregar mais leite para ele com, né, melhor eficiência produtiva, né? Então, assim, agrega valor para nós, nos auxiliam na rastreabilidade da cadeia, né? E isso tudo vai refletir no teu posicionamento lá na ponta, que é tu entregar um produto superior, né? Então, vem somando-se várias áreas aí. E assim como o produtor lá também lida muito com a eficiência dos processos dele para otimizar todos os recursos que tem disponíveis, para nós também não é diferente, né? Então, isso aí traz ganho na otimização, uma redução de custo, né? Enfim, aí diversos fatores, somando mais sólidos, controle leiteiro com medida individual, né? Ações individuais para melhorar tanto nutricional, como eu já falei, ou microbiologicamente. E todos esses outros programas que vêm se somando numa construção, né, dos nossos fornecedores. Porque o que nós trabalhamos? Nós estamos trabalhando fortemente para ajudar a construir e ajudar a qualificar os nossos produtores, o nosso quadro de fornecedores. Então, encerro agradecendo a confiança de cada produtor que já está conosco, convidando aqueles novamente, né, Jana, que você comentou, a estarem nesse projeto. Tem espaço para muito produtor entrar ainda. Vamos abranger aí um número de animais no campo muito significativo para nós, né? Nas questões de qualidade do leite. Talvez daqui a um ano a gente possa voltar novamente falando muito mais sobre os resultados, mas é impactante a redução que nós tivemos de diversos fatores aí, né? E o ganho, principalmente de gordura e proteína, né? Relacionado à parte nutricional. Então, assim, estejam conosco, né? Nos procurem, porque tem espaço muito para novos produtores colocar mais animais nesses programas, seja no próprio certificação, seja no controle leiteiro. E os sólidos e... Vira consequência. Exatamente. E os nossos programas aí sólidos, a própria fertilidade e irrigação que está junto, né, no nosso escopo, nutrição, enfim, todos eles vêm se somando para a entrega de um produto de qualidade e para a construção dos fornecedores que estão conosco nessa jornada. Então, estamos à disposição. E esse episódio, acredito que vai ter parte 2 também, inclusive com produtores, né? Exatamente. Aqui. Então, muito obrigada para ti também que nos acompanhou, nos levou na carona aí no carro, enquanto estava trabalhando, né?
Muito obrigada pela companhia. Se quiser acompanhar novamente o episódio, vai ficar salvo tanto no Spotify quanto no YouTube. Não esquece de seguir a Rede Técnica Cooperativa no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, para acompanhar sempre episódios atualizados sobre diversos temas da Rede Técnica Cooperativa, da equipe de campo, né, dos nossos técnicos, que estão sempre aí ao lado do produtor. Muito obrigada pela companhia e em breve voltamos. Até mais.